Menina, eu tava conversando, eu tava apresentando a Kelly pra vocês. Eu acho que tem gente aqui que não tava na outra parte, então vamos voltar. Toda Tá. segunda-feira, a gente faz um bate-papo lá no meu Instagram, no Instagram da Kelly. Eu já recebi a Kelly já me recebeu, a gente já recebeu juntos o Muriel, que é Uhum. um coach, assim. Ele ganhou Top. mais uma fã delirante, né, Kelly? Sou eu. Falei pra ele que além de você, agora ele tem mais uma fã delirante que sou eu. E a gente faz esse bate-papo muito legal, falando sobre algumas ferramentas do coach, sobre coisas que a gente usa no dia a dia como coach. Eu trouxe a Kelly para contar um pouquinho o que é coach de verdade, quais são os resultados que a gente consegue quando a gente encontra um coach de verdade na nossa vida. Fala, Kelly, Não, pra gente. é transformador, né? Mas então vamos lá. Eu fico até emocionada só de falar, que na verdade eu tenho várias histórias assim do que o processo de coach mudou na minha vida. Eu costumo dizer, Kelly, quando as pessoas me perguntam, que o coach nos faz olhar para dentro. Ele responde às nossas questões mais profundas, aquelas que, na maioria das vezes, a gente está assim, né? A gente não E enxerga. É como se a gente fizesse assim, quando a gente passa por um processo de coach. A exato. gente abre o nosso olhar para o mundo e responde às questões mais internas. Então, todo mundo precisa de um coach em um determinado momento da vida, porque às vezes a gente fala assim, eu sou uma pessoa bem-sucedida, eu tenho dinheiro, eu trabalho, eu tenho um super emprego, mas eu tenho uma dificuldade emocional, eu não consigo me relacionar. Uhum. Meus relacionamentos sempre são fracassados, ou a minha autoestima está sempre baixa. E as pessoas falam, mas por que você tem problema de autoestima? Por que você tem depressão se você tem um bom trabalho, se você tem saúde, se você tem família, Uhum. tem casa? As pessoas não conseguem entender que os problemas sociais, né? E aí eu que venho da sociologia, e o coach caiu para mim como uma luva, quando eu entendi que o externo nos influencia de uma tal maneira e o como isso embarrera a nossa vida, em diversos aspectos, Sim, né? sim. Você não precisa necessariamente é, ter dinheiro para ser bem resolvido, ou ser bem resolvido e não ter dinheiro, ou ser aquela pessoa que tanto batalha, 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 mas não consegue finalizar. Aí você olha para o outro e fala assim: poxa vida, mas ele tem sorte. Não, não Uhum. existe essa sorte. Não, o processo de coaching, ele faz isso que você falou, né? De fazer a gente olhar para dentro, identificar o que a gente precisa melhorar. Coach não é. O coach não é terapia, como a Vanessa falou. O coach não é mentoria. O coach não é consultoria, né? Então, o o coaching é? É o seguinte, existe o efeito colateral do coaching, tá? Que pode sim, através de um processo, porque como a gente o que nós coaches fazemos, né? A Vanessa também é coach, então o que a gente faz? Nós fazemos as perguntas poderosas e com isso, com essas perguntas, a gente faz, através das perguntas e das ferramentas, a gente faz com que o cliente olhe para dentro, identifique algo que talvez ninguém nunca tenha perguntado para ele, né? Que foi, por exemplo, o que o Muriel fez comigo com relação a. Eu me livrei de um trauma. Olha só, o Muriel é coaching, mas eu me livrei de um trauma de infância, que era. Eu tinha problemas sérios com ligação. Eu tinha horror a ligar, você acredita nisso? Inacreditável, né? Eu não Nossa, essa gostava de história foi telefone, de sensacional. ligar, né? Assim, um pavor de telefone, não gostava de ligar para ninguém. Eu até atendia a ligação, mas ligar era uma coisa muito difícil hoje. Nossa, até botei um plano agora da Nextel, olha. Que agora a E Kelly, aí, gente, curou uma crença limitante que ela tinha e ela fala com todo mundo, graças ao ligo poder do para coach. Deus e o mundo, né? Ligo para Deus e o mundo. E isso foi o quê? Foi através. Eu tô contando essa história só para vocês entenderem, porque assim, isso que aconteceu comigo foi um efeito colateral do coaching. Mas não foi não era o objetivo do processo curar esse trauma, mas através das perguntas poderosas, eu descobri por que eu tinha problema com ligação, né? De quando eu era criança lá. Eu não vou contar a história toda hoje, não, mas só resumindo, que meu pai desligava o telefone, gritava, falava que ninguém ia atender, enfim. Foram coisas que eu fui descobrindo através do processo e depois que me libertou e que me ajudou ainda
eu ainda fui falar com ele, né? Depois eu descobri que o trauma era dele, que o problema com o telefone era ele que tinha, não era eu, né? E aí eu tive no Rio de Janeiro, fui conversar com ele e falei pra ele. E aí, assim, foi como se tivesse tirado 100 quilos de cima de mim. E aí eu comecei a ligar pra todo mundo. Eu acho, e se tiver algum profissional aí, Vanessa, assistindo a gente, na verdade, você que tem uma formação, eu tenho visto muito isso. Você pode ser advogado, pode ser professor de educação física, pode ser, é, enfim, nutricionista, pode ser psicólogo. O que você tem de formação, se você quiser aprender um pouco mais sobre o coaching, estudar sobre isso, você vai agregar muito valor à sua profissão. Você agrega valor Exatamente. a tudo que você faz, né? A maneira que você conduz uma equipe, é, por exemplo, coaching no direito. Imagina, né? Se a pessoa estuda direito e ela estuda coaching, Nossa, nossa, como você vai levar uma audiência fazendo perguntas, ela vai fazer né? as perguntas corretas, assim, que. Um líder, como é que você vai motivar uma equipe? Como é que você vai conseguir melhorar suas vendas? Alcançar... Então, assim, tudo que você aprende é a reconhecer o outro e caminhar melhor, né? É Exato. sensacional. O que o processo de coaching mudou na sua vida, né? Porque eu sei que você já fez esse processo há algum tempo. E o que você sentiu da importância da análise comportamental, né? Que você fez agora, e com a devolutiva aí através das metáforas, que é Gente, sensacional. eu tenho Inclusive, o duas Muriel entrou experiências na para sala contar. agora. O que acontece? Eu fiz a formação de coach há um tempo atrás, né? Tem um tempinho já. E me formei em coach e venho atuando desde então. Procurei o curso de formação para o meu trabalho. E muitas das vezes a gente procura o coach num processo de dor, né? Então, ou vai no amor ou vai na dor, não é assim que a gente costuma dizer? Então, todo o processo social, todo o perfil social que eu fiz, tudo foi muito voltado para a minha profissão. E eu não olhei muito para mim naquele processo, sabe? Eu estava muito focada no trabalho, no No teu trabalho, no negócio. trabalho, No no teu meu negócio. negócio. Só que aí no meio do processo de coach, muita coisa aconteceu na minha vida. Logo assim que eu terminei a formação, alguns meses depois eu me divorciei, e aí logo depois eu me mudei, e aí eu me vi numa situação diferente, eu precisei rever o processo para me refazer, e foi ótimo, porque eu comecei, ao invés de estar usando o processo nas pessoas, eu comecei a aplicar o processo em mim. Né? Eu Uhum. precisei reconstruir, no final da formação, eu precisei reconstruir toda a minha história. Né? E aí eu comecei a aplicar, eu virei minha própria coach, comecei a aplicar as ferramentas e comecei a me situar numa nova vida que eu queria para mim. E aí, nesses tempos todos, há um mês atrás, eu conheci a Kelly, né? Tipo, eu já conhecia a Kelly, mas a gente se encontrou na palestra que a Kelly me convidou para dar e conheci o Muriel. E eu fiquei com uma coisa na cabeça, assim. Eu estou numa fase de romper amarras e reconstruir uma vida, reconstruir uma história. E eu estava com muita dificuldade no meio de duas estradas, sabe, Kelly? Eu tô no meio de dois momentos, que são momentos ótimos da minha vida. É como se eu tivesse que decidir agora, eu pulo ou não pulo, vou ou não vou. E Eu aí, sei como você se sente. eu sei disso, minha amiga. É aquele. Por quê? Porque a estrada, o Muriel chamou de queimar pontes. E a ponte que eu tô passando, ela não é ruim, ela é a ponte que projetou toda a minha história, toda a minha vida. E aí eu tô aqui, ó, eu tô dirigindo nessa ponte pensando, e agora? Eu entro nessa avenida aqui ou eu continuo nessa ponte que escreveu a minha história? O que que eu Uhum. faço? Né? Porque quando não tá dando certo, você não tem nem dúvida, né? Você se joga. Mas Ah, quando é a sua história e a história é de sucesso, você começa a se é difícil. questionar. Não é Uhum. difícil, né? E É. aí, no meio desse caminho, eu conversando com o Muriel, eu falei para ele, eu falei, Muriel, eu tô precisando de um assessment. Eu tô Uhum. precisando te ouvir. E aí, Kelly, o Muriel resgatou uma Vanessa que eu não lembrava que existia.
E aí, em um único dia, em uma única hora, esse senhor que está nos assistindo nesse momento foi responsável por vir à tona um pedaço da minha história que em 3 anos de processo de coach eu não tive em contato. Você consegue imaginar isso?